da Escola Superior de Advocacia. Só lembrando para aqueles que participaram do nosso último evento na quarta-feira, que foi a importância da atuação do advogado na audiência civil, o material já se encontra disponibilizado no site da OAB. Tá? Então você entra lá, OABJF, institucional, ESA, e tem os arquivos em PDF. Então, nessa mesma página, nós temos o material de petição inicial com tutela, o material de contestação, tem o agravo e apelação do curso que eu dei de férias, e esse está um pouquinho diferente, que é só de agravo de instrumento. Então esse material já está todo disponibilizado para vocês em PDF, é só acessar e baixar esses arquivos, ok? Esse aqui inclusive, tá? Então já está disponibilizado para vocês esse material. Só para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Luiz Eduardo Barra Hilton, eu sou advogado, sou diretor-geral da ESA, sou professor de prática civil e trabalhista, e hoje nós vamos tratar do agravo de instrumento. Vou trazer rapidamente para vocês a teoria geral dos recursos, que é importante para a gente sedimentar essa nossa base e para a gente depois iniciar com as dicas para a feitura do nosso agravo de instrumento. Então, hoje é um bate-papo de prática. Eventualmente, óbvio, eu tenho que falar alguma coisa de teoria. Não vou ficar entrando aqui, que não é o objetivo, em discussões doutrinárias. Então, é lei, feitura da peça, de forma bem objetiva. E, durante essa nossa dinâmica, ao final, aí eu vou abrir para perguntas, né? Se eu tiver condições de responder, vou responder para vocês. Então, ao final, caso haja alguma dúvida, né, a gente vai trabalhar, vou abrir a oportunidade para que nós possamos conversar, tá bom? Bom, pessoal, então nosso tema hoje, como já falei, é agravo de instrumento, né? Então vamos começar rapidamente com teoria geral dos recursos, e esse material vai estar disponibilizado para vocês. Então a gente está trabalhando hoje, né, com os atos judiciais recorríveis, especificamente com a decisão interlocutória. Só lembrando um pouquinho antes que sentença são todas aquelas situações previstas no artigo 485, que são aquelas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução de mérito, e 487. Então, toda vez que eu tiver uma situação do 485 ou 487, eu estou diante de uma sentença, ok? E o parágrafo 1º do artigo 203 fala: o que não estiver, o que não for sentença, é decisão interlocutória. Então, hoje nós vamos trabalhar o recurso que será interposto em face de algumas decisões interlocutórias, não todas, ok? Bom, eu não gosto de ficar com muitas definições não, mas é importante agora de início saber que, então, eu me baseei no professor Alexandre Câmara, é um meio voluntário de impugnação das decisões judiciais, capaz de produzir no mesmo processo a reforma. Pessoal, quando eu falo em reforma de uma decisão, eu estou trabalhando com as hipóteses de erro in iudicando, tá? É o erro no julgamento, é o equívoco da decisão recorrida. Por exemplo, uma decisão que anula um contrato com base num vício inexistente. Então, quando você interpuser um recurso e estiver diante de um erro iudicando, você vai pedir a reforma de procedente para improcedente e de improcedente para procedente. Com relação à invalidação, são as hipóteses de erro improcedendo, erro na atividade, é o vício na atividade de produção da decisão judicial. Imaginem um juiz incompetente proferindo uma decisão. Nessa hipótese, vai pedir a invalidação, ou seja, aquela decisão será anulada e outra será proferida sem aquele vício que a cometeu. Existe também a possibilidade do esclarecimento, resultado produzido pelo recurso nos casos de obscuridade e contradição. O remédio processual para sanar a obscuridade e contradição só existe um: embargo de declaração. Ou a integração do pronunciamento impugnado. Nesse caso, nós estamos diante de uma omissão. Aquele fato obrigatoriamente deveria figurar na decisão impugnada e não foi.
remédio processual para isso, embargo de declaração também. Então, é um meio voluntário de impugnação das decisões judiciais, capaz de produzir no mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração do pronunciamento impugnado. Efeitos dos recursos, nós vamos falar de cada um deles. Esses são os efeitos: devolutivo, suspensivo, retratação, expansivo, substitutivo, translativo e obstativo da coisa julgada. Se você pegar a doutrina, né, Fred J., Alexandre Câmara, Cassius Capinella Bueno, enfim, pegar os autores, você provavelmente vai achar efeitos de recurso diversos desses. Então, efeitos, princípios. Então, existe a possibilidade de existirem outros. Então, eu peguei o quê? A média. Normalmente, grande parte da doutrina cita esses efeitos de recurso. Podem haver outros, mas aqui são os básicos que a gente vai trabalhar com eles aqui agora. Pessoal, efeito devolutivo. Todo recurso tem efeito devolutivo. Pelo efeito devolutivo, a matéria impugnada será objeto de uma nova análise por um órgão judicial hierarquicamente superior. Tá certo? Todos os recursos têm esse efeito. O juízo destinatário do recurso somente poderá julgar o que tiver sido lançado nas razões ou contra-razões. Não existe. Isso aqui é a regra, eu vou falar de uma exceção. Em princípio, o tribunal só vai se manifestar daquela matéria constante das razões e das contra-razões. Não tem como ele fugir a esse limite objetivo, razões e contra-razões. Existe um outro princípio que eu vou falar com vocês. O artigo 9.5. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Eis aí o efeito devolutivo. Tá certo? Efeito suspensivo. Tão logo você interponha, naquelas hipóteses onde o recurso tem efeito suspensivo, você não pode executá-la de imediato, por óbvio. Ela está aguardando, aquela decisão será apreciada pelo tribunal hierarquicamente superior. Por consequência, você não vai poder executar aquele julgado. Então, nem todos os recursos têm efeito suspensivo, e naqueles que não têm, existe a possibilidade de você pleitear o efeito suspensivo daquela decisão, daquele recurso interposto. Artigo 995, e é esse que nós vamos utilizar. Por exemplo, quando eu for interpor o agravo de instrumento, quando eu for pedir o efeito suspensivo no agravo de instrumento, vou utilizar o parágrafo único do artigo 995. Está aqui, ou estão aqui, os requisitos para eu pleitear o efeito suspensivo do agravo de instrumento. Ou para eu pedir a antecipação da tutela recursal. Eu não tenho no Código de Processo Civil um dispositivo específico que fala quais são os requisitos para eu pleitear a antecipação de tutela recursal. Logo, os mesmos requisitos que eu utilizo para o efeito suspensivo serão os mesmos requisitos que eu vou utilizar para requerer a antecipação de tutela. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção dos seus efeitos houver, primeiro requisito, risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Segundo, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis os dois requisitos para eu pleitear o efeito suspensivo ou a antecipação de tutela recursal. Fazendo uma analogia com a petição inicial, eu peço o quê? A tutela de urgência antecipada, por exemplo, artigo 300, probabilidade do direito e perigo de dano, difícil reparação, tá certo? A antecipação de tutela é a antecipação dos efeitos da sentença que provavelmente eu só vou obter dali a 1 ano, 2 anos. Mas diante de, ou presente, alguns requisitos, eu posso pleiteá-la de imediato, logo no início do processo. É a mesma coisa com a tutela recursal. Eu não vou esperar o julgamento do mérito do recurso. Se eu estiver diante de determinados requisitos, eu posso pedir ao relator
liminarmente, ou seja, tão logo ele receba o teu recurso, ele defira o efeito suspensivo ou a antecipação de tutela recursal. A antecipação da tutela recursal é a antecipação do julgamento do recurso lá na frente, ok? Então, artigo 995, parágrafo único, eis os requisitos para efeito suspensivo e tutela antecipada recursal. Bom, retratação. Retratação, desculpe, redundância, é voltar atrás. É a possibilidade do juiz rever a sua decisão. Ele analisando o teu recurso, ele verifica, olha, realmente eu me equivoquei, então eu vou me retratar, tá certo? E eu tenho duas situações onde existe a possibilidade de retratação no nosso ordenamento jurídico. Primeiro, agravo de instrumento. É o objeto do nosso estudo hoje. Você interpõe o agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Feito isso, falando de autos físicos, você pega uma cópia do seu agravo de instrumento, protocola na vara civil de família, enfim, da onde surgiu aquela decisão recorrida. O juiz, ao receber essa cópia do seu agravo de instrumento, ele pode se retratar. Olha, eu indeferi a gratuidade da justiça, mas analisando aqui o agravo de instrumento, eu estou equivocado. Ou estou me convencendo que o agravante faz jus à gratuidade da justiça, então defiro. Ou seja, ele se retrata, oficia o tribunal e perde o objeto, o agravo de instrumento, porque o objetivo foi alcançado. Tá? Uma outra situação é no recurso de apelação, nas hipóteses de indeferimento da inicial. O juiz recebe a inicial e indefere, ou seja, indefere com uma sentença, o processo é extinto, de decisão que extingue o processo, no caso, sem resolução de mérito, cabe apelação. Você, ao interpor a sua apelação, o juiz vai analisá-la e pode se retratar. Então, essas duas hipóteses de retratação, efeitos recurso, retratação, duas hipóteses previstas, agravo e recurso de apelação. Efeito expansivo. Pelo efeito expansivo objetivo, a modificação ou mesmo anulação de uma decisão judicial pode determinar o desfazimento de outros tantos atos dependentes do primeiro. Imagine que eu tenho uma situação de citação nula ou citação inválida e o processo anda, tá certo? O réu, se sentindo prejudicado, tá certo? Ao interpor recurso, o que ele vai fazer? Vai pedir o que seja declarada a nulidade da citação. Ou seja, ao ser declarada a nulidade da citação, todos os atos posteriores também serão anulados. Daí, o efeito expansivo objetivo afeta outros atos processuais posteriores, no nosso exemplo, àquele que foi anulado. E no caso, o efeito expansivo na forma subjetiva tem a ver com as pessoas envolvidas. O efeito expansivo pode atingir outros sujeitos. Por exemplo, no caso de recurso que é interposto por apenas um dos litisconsortes, no caso do litisconsórcio unitário, onde a decisão tem que ser igual para os dois. Então, se apenas um recorrer, a decisão desse recurso favorável será estendida ao outro litisconsórcio. Tá, ok? Litisconsorte. Está no artigo 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Efeito substitutivo. Toda vez que você interpõe um recurso e você obtém êxito, imagine, eu tenho uma sentença, você formula dois pedidos, dano material e dano moral. O dano material é julgado procedente, o dano moral não. Então você vai interpor um recurso para objetivando a reforma dessa decisão. Se você tiver êxito, o que vai acontecer? O resultado desse julgamento favorável a você substitui a sentença. Na sentença constava dano moral improcedente.
Como no seu recurso foi procedente, o que vai acontecer? Permanece a parte do direito material que você teve êxito e vem a parte do acórdão da sua apelação e substitui, ou seja, toda vez que você tiver êxito no seu recurso, aquela parte exitosa substitui a decisão impugnada. É o que estabelece o artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso, óbvio, desde que tenha êxito. Efeito translativo, pessoal. Só relembrando, no efeito devolutivo, o tribunal vai conhecer apenas das matérias constantes, nas razões e nas contrarrazões. Essa é a regra. Pelo efeito translativo, existem matérias de ordem pública, mesmo que não constem nas razões ou contrarrazões, o tribunal pode conhecer de ofício. Tá certo? E essas matérias de ordem pública, que às vezes a gente esquece, elas estão previstas no artigo 337, que fala das preliminares no parágrafo 5º. Em regra, todas as preliminares serão conhecidas de ofício, exceto convenção de arbitragem e incompetência relativa. Todas as outras preliminares, elas devem ser conhecidas de ofício. Se porventura uma preliminar passou despercebido por todo mundo, imagine, um autor que não tem legitimidade. Eu estou diante da ausência de legitimidade ativa. Se o réu não se manifestou na contestação, se o réu não percebe, se o juiz, ao prolatar a sentença, não observou essa situação, o tribunal, ao analisar o recurso de apelação, ele pode, de ofício, independentemente de provocação das partes, extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na preliminar ausência de legitimidade ativa. Tá certo? E eu vou ter as mesmas informações no artigo 485, parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante, do inciso 4, 5, 6 e 9. Então, são pressupostos processuais, condição da ação, preempção, litispendência, coisa julgada, tá certo? Então, matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício. Isso é essas informações que eu estou passando para os senhores referem-se ao efeito translativo dos recursos. Bom, só voltando aqui, imagine que você interpôs um recurso, houve contrarrazões, e depois você analisando melhor, você observa que está diante de uma preliminar, por exemplo, ausência de legitimidade ativa. E você em nenhum momento do processo falou isso, e você em nenhum momento nas suas razões ou nas contrarrazões também mencionou sobre essa preliminar. Na sua sustentação oral, você pode fazê-lo. Tribunal, agora eu percebi que o autor não tem legitimidade ativa. Então eu requeiro que esse tribunal conheça dessa ilegitimidade ativa e extinga o processo. Então vocês verifiquem que se você nas suas manifestações não o fizer, até antes do julgamento, e mesmo que não faça, o tribunal pode conhecer de ofício, tá certo? Porque são matérias de ordem pública e a qualquer momento e grau de jurisdição poderão ser conhecidas. Bom, efeito obstativo da coisa julgada, óbvio. A partir do momento que você interpõe um recurso de uma decisão, aquela decisão, sobre ela não se opera a preclusão ou a coisa julgada. O que é coisa julgada? Quando de uma decisão não é interposto recurso algum ou foram interpostos todos os recursos possíveis, não havendo mais nenhum. Então, aquela decisão, ela transita em julgado. Quando você tem uma decisão e dela recorre, obsta impede que a coisa julgada ocorra. Isso é óbvio, né? Então, toda vez que você interpõe um recurso, a coisa julgada fica suspensa, ela fica obstada, ela não acontece, fica aguardando o julgamento de tantos quantos forem os recursos possíveis. Finalizado isso, aí sim,
certifica-se transitou em julgado. Então, pelo efeito obstativo da coisa julgada, ao se interpor o recurso, obsta a coisa julgada. Ela não acontece. Juízo de admissibilidade. Quando eu vou, vamos voltar aqui para a primeira instância, propor determinada ação, seja ela qual for, eu tenho que observar as condições da ação e os pressupostos processuais. Da mesma forma, ao interpor o recurso, eu tenho que analisar alguns requisitos, tá certo? Então, eu tenho que ficar atento a esses requisitos, a esses pressupostos de admissibilidade recursal. E ao se interpor um recurso, eu tenho dois juízos. Primeiro, juízo de admissibilidade. E depois, o juízo de mérito. Então, o órgão responsável pela análise do mérito é o mesmo responsável pelo juízo de admissibilidade. E nós vamos mostrar aqui quais são esses requisitos, esses pressupostos de admissibilidade. Como eu falo quando eu estou falando de petição e contestação? Quem sabe peticionar, sabe contestar. Você sabe alegar todas as preliminares se você souber fazer a petição inicial. Que basicamente preliminares são o quê? Sabe que ele propôs a ação na localidade correta? Legitimidade ativa, passiva, valor da causa, pedido, coisa a julgar, causa de pedido e pedido. Então, você, ao contestar, você confere a petição inicial. No recurso, a mesma coisa. Você observa determinados requisitos para propor, para interpor o seu recurso, e a parte contrária, quando for intimada para apresentar as contrarrazões, ela vai fazer a mesma coisa na primeira instância. Ela vai conferir uma série de requisitos. Porque se porventura faltar algum deles, não se chega ao juízo de mérito. Tá certo? Bom, juízo de admissibilidade, como eu falei para vocês, precede a análise de mérito. Consiste na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Eu tenho os requisitos intrínsecos e tenho os requisitos extrínsecos. Como eu falei para vocês, é de competência do órgão responsável pelo julgamento do mérito do recurso. Bom, requisitos intrínsecos, nós vamos falar de cada um deles: cabimento, legitimação, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo de direito de recorrer. Passamos para os requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade, regularidade formal. Então, para elaborar um recurso, primeiramente você tem que se preocupar com esses requisitos. Você tem que ficar atento a esses requisitos. Requisitos intrínsecos: cabimento do recurso, desdobra-se na previsão legal e sua adequação. Ora, óbvio, eu só posso interpor um recurso previsto em lei. E ainda, para cada decisão judicial, existe um recurso próprio. De sentença, cabe apelação. De decisão interlocutória, não todas, cabe agravo de instrumento. Então, o primeiro requisito que o juiz vai analisar: vem cá, a decisão impugnada é uma sentença? Só pode ter sido interposto uma sentença. Porque se for interposto um agravo de instrumento, falta o requisito cabimento. E o seu recurso, ele não será conhecido. Tá certo? Bom, depois aqui eu vou até falar, se der tempo, da fungibilidade. Mas, pessoal, vocês se lembram, né? Um dos requisitos para que o juiz conheça de um recurso errado como certo é a inexistência de erro grosseiro. Se a lei fala que de sentença cabe apelação, se você interpuser qualquer outro recurso, isso é erro grosseiro, porque a lei foi muito clara, ó, de sentença cabe apelação. Então não há como, nessa situação, o juiz ou o tribunal fazer a fungibilidade desse recurso. Bom, voltando aqui então, previsão legal e adequação. Legitimidade para recorrer. Pessoal, quem pode recorrer? Óbvio, autor ou réu. Terceiro prejudicado.
exemplo disso, imagine, é proposta uma ação de despejo, é decretado o despejo, terceiro prejudicado é quem não participou da relação processual. Então, o locatário, se sentindo prejudicado por uma decisão da qual ele não participou, ele está autorizado a interpor o recurso com terceiro prejudicado. Mas nessa situação você vai ter que demonstrar essa prejudicialidade. Ministério Público, naquelas ações em que ele é parte ou intervém como fiscal da lei. Tá certo? E isso está no artigo 996. Se você ler o artigo 996, pode ter legitimidade, a parte, MP, terceiro prejudicado. Ok? Interesse para recorrer. Se você perceber, é muito próximo ao interesse e à legitimidade da ação, né? Quem pode propor uma ação? Quem é o titular do direito lesado. Contra quem você vai propor uma ação? Quem lesou ou ameaçou o seu direito? Tá certo? Então, se você verificar, a gente vindo da primeira instância para a segunda, essas informações a gente só vai adaptá-las. Quem tem interesse de propor uma ação indenizatória? Quem sofreu prejuízo advindo de ato ilícito. Indo para o recurso, quem tem interesse para recorrer? Mas antes disso, olha só tem interesse para recorrer quem teve prejuízo na decisão impugnada. Se você pede 10 mil de dano material e o juiz te dá 10 mil de dano material, você não teve prejuízo, você não teve sucumbência. Esse interesse para recorrer, ele pode ser conceituado como utilidade. Como assim, pessoal? O recurso tem que ser útil. Eu vou recorrer para conseguir uma situação mais favorável do que aquela que me proporciona aquela decisão recorrida. É óbvio. Não tem como eu recorrer para pedir uma situação pior. Tá certo? Bom, você vai sempre trabalhar com essa questão da utilidade. Recorro para obter uma situação melhor. Bom, esse interesse para recorrer, utilidade, busca de uma situação mais favorável, ele se desdobra em interesse necessidade e interesse adequação. Pessoal, isso é importantíssimo para eu elaborar o meu recurso, tá certo? As pessoas, eu costumo falar, e a gente tem uma certa experiência nessa área da docência, e já tem algum tempo também como, na advocacia, você vê alguns colegas vão para o seu escritório, fazem um recurso, né? Pede para você dar uma olhada no recurso. Gente, assim, é complicado, tá certo? É difícil, tá certo? Claro que eu não fico criticando ninguém, nem vou citar nomes, eu estou lá para ajudar todo mundo, e eu aprendo a cada dia, mas é muito difícil, é muito difícil, tá certo? Coisas básicas a gente não está sabendo colocar no papel. E sempre nesses meus cursos de prática, eu falo para vocês, ou para as pessoas que estão aqui conversando comigo, que está tudo no código. É você saber pesquisar, tá certo? Eu tenho produtos lá, eletrônico, que tem legislação, mas eu não abro mão disso aqui. Eu não abro mão do código físico, tá certo? Eu me sinto bem pesquisando isso aqui. Se você dominar os índices, você vai conseguir sair de muitas situações. Mas você tem que conhecer isso aqui, tá? A gente, às vezes, passa pela faculdade, não leva o vade-mecum porque é muito pesado, dá dor na coluna, e eu brigo com os meus alunos para levar o código físico. A gente tem que saber isso aqui. Até porque, em concurso público, tá certo? Para aqueles que ainda não fizeram a prova do AB, é o código físico que você vai utilizar, tá? E às vezes a gente vê colegas nas salas do AB desesperados, tá certo? Vai fazer uma peça processual, ao invés de pegar os vade-mecums que estão à disposição, o cara vai no Google. Como é que faz procuração? Digita lá no modelinho de procuração. Eu já vi colegas na sala da OAB pegando o modelinho de procuração, tá? Então, assim, algumas pessoas,
ou muitas pessoas não estão sabendo o básico. E o básico está aqui, gente. Simples. Pegou o código, conheceu os índices aqui, você vai ficar muito bem, vai te facilitar demais, tá bom? Mas vamos lá. Interesse para recorrer, né? Então a busca de situação mais favorável, necessidade. O recurso é o único meio para eu obter aquela situação favorável. Se eu tiver um outro instrumento, não cabe recurso. Então, necessidade. Para eu obter aquela situação mais favorável, eu não tenho embargos, eu não tenho impugnação. Só me resta interpor recurso. Então, eu tenho a necessidade. Adequação, eu já falei para vocês, né? Utilizar o recurso certo. O recurso adequado. E isso a lei me traz. Tá certo? Não tem dificuldade nisso. Tá? Bom. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo. O órgão responsável pelo juízo de admissibilidade vai ver, será que existe, já foi interposto o recurso, e após a sua interposição, o apelante ou o agravante peticionou desistindo dele? Ora, se existe essa petição de desistência, lembrando que desistência e renúncia são coisas completamente diferentes. Eu só posso desistir de uma coisa que eu fiz. Então, se eu interpus o recurso, eu posso desistir, nunca renunciar. Renúncia antecede a prática do ato. Eu renuncio ao direito de recorrer. Tá certo? Bom, então, o órgão responsável pelo juízo de admissibilidade tem desistência? Se tiver, fato impeditivo, matei o recurso ali. Se eu tiver uma renúncia ao direito de recorrer, matei também. Aceitação da decisão. Imagine, existe uma sentença condenatória e o réu foi condenado a pagar 10 mil reais a título de dano material. No dia seguinte, ele faz o depósito judicial desses 10 mil reais. Onde é que está aqui no nosso ordenamento jurídico? Você tem que depositar integralmente a sua condenação para recorrer. Isso não existe. A partir do momento que eu faço o depósito integral da condenação, eu estou aceitando a decisão. Portanto, o meu recurso ele não vai seguir. Tá certo? Pessoal, muitos aqui não estiveram na quarta-feira, mas tudo que eu estou falando para vocês aqui, as coisas elas vão de petição inicial a recurso. Ler processo. Tá certo? Conhecer o processo. Autos dos recursos. Tá certo? Muitas vezes, a gente tem que apresentar contrarrazões